Opa pessoal, hoje vamos falar de coisa boa, vamos falar de dinheiro caindo na conta, vamos comentar um pouco sobre os dividendos e por que na verdade a gente acredita que o pessoal dá uma importância maior do que se realmente deveria ter quando a gente fala sobre essa distribuição de lucros. Opa pessoal, meu nome é Felipe Jacques, eu sou assessor de investimentos credenciado pela Ancor e possuo especialização em investimentos Ambima. No vídeo de hoje vamos comentar um pouquinho sobre os dividendos e por que eles são sim importantes na avaliação de uma empresa, mas eles não são o único fator e muito menos eles são absolutos. Na verdade, a gente tem que avaliar vários outros critérios antes da gente falar sobre a importância dos dividendos em si, que nem é tão grande quanto a gente vê por aí, né? Às vezes vídeos, empresas maiores pagadoras de dividendos, conheça as empresas que mais pagam dividendos. E às vezes o pessoal faz uma análise cega, entre aspas, fica olhando só para os dividendos, mas na verdade eles não são a questão mais importante na análise de uma empresa. Então, o que é importante a gente saber antes da gente procurar qual que é a empresa que paga os melhores dividendos, por exemplo? Porque tem outros aspectos a serem avaliados. Os dividendos, eles nada mais são do que parte do lucro líquido de uma empresa que é distribuído aos sócios, aos acionistas. Então, é muito mais importante a gente avaliar, por exemplo, se a empresa está tendo lucro ou não, como é que esse lucro vem, se é um lucro arriscado, é um lucro imprevisível, que não se sabe se essa empresa vai continuar tendo, quais são as margens de lucro, quais são as receitas, os custos, várias outras coisas que a gente tem que avaliar numa empresa antes de puramente se ela distribui bastante dividendos ou não. Então vamos dar uma olhadinha nos slides aqui. Como é que uma empresa então ela tem o seu lucro? Ela vai ter uma receita que vai vir de onde? Da venda dos seus produtos. Então ali mais para o lado esquerdo do slide nós temos as pessoas comprando os produtos dessa empresa A, com isso ela obtém uma receita. Dessa receita ela vai ter alguns custos, algumas despesas, que nada mais são do que os custos totais da empresa, entre elas imposto, por exemplo, custos operacionais, administrativos, entre outros. Então a gente pega a receita que a empresa teve, o que ela ganhou de dinheiro com a venda dos seus produtos, por exemplo, as receitas totais, menos as despesas que essa empresa tem, os gastos dela. Com isso a gente obtém um lucro líquido. Deixando claro que aqui a gente só está simplificando, tá? O pessoal da contabilidade pode ficar bravo, mas é só uma forma mais simplificada, mais didática da gente entender que é assim que a gente consegue chegar no lucro líquido. E por que o lucro líquido é importante? Porque os dividendos nada mais são do que a distribuição de parte desse lucro líquido que a empresa tem para os acionistas, para o sócio. Então, se a empresa vai distribuir muito ou pouco dividendos, não vai fazer uma diferença absoluta. A gente tem que avaliar que os dividendos vêm de algum lugar. Eles vêm do lucro líquido que a empresa obtém no período. Então é muito mais importante a gente olhar o lucro líquido dela e como que ele é obtido, se ele é um lucro líquido que vem corriqueiramente, se ele tem um risco para ser obtido, se tem um alto grau de certeza ou não, porque primeiro a gente tem que ver da onde e como surge esse lucro líquido para depois a gente avaliar a distribuição ou não dos dividendos. Até porque a empresa ela tem quatro opções, na verdade, de o que fazer com esse lucro líquido. Uma delas é pegar e reinvestir em suas operações, que seria o quê? Pegar esse lucro que ela teve no período e ao invés de distribuir para os sócios, não, ela prefere manter esse lucro líquido para expandir as suas operações, comprar mais maquinário, investir mais em marketing, ter mais gastos para expandir as suas operações e tentar ter uma expectativa de ter um lucro maior no futuro, já que ela vai ter mais máquinas, talvez ela consiga ter uma escala melhor, baratear o custo de produção, enfim. Então isso é uma opção. E normalmente as empresas que reinvestem esse lucro líquido ao invés de distribuir dividendos são conhecidas como empresas de crescimento. Por que empresas de crescimento? Porque elas pegam e ao invés de distribuir para os sócios esse dinheiro como uma forma de remuneração através dos dividendos, elas pegam e reinvestem nas suas operações, o que pode ser mais arriscado. É claro que é mais arriscado, elas estão comprando um maquinário com a expectativa de, por exemplo, ele fabricar mais e contribuir para as receitas da empresa, mas pode ser que dê errado, pode ser que o país entre numa crise econômica, a empresa compra aquele maquinário e ele fique ocioso, a empresa não consiga usar e ele vai se depreciando, enfim. Então, reinvestir esse lucro líquido é mais arriscado do que distribuir por dividendos, onde o dinheiro é cair limpinho ali no bolso do pessoal, dos acionistas, mas tem uma expectativa de retorno maior. É aquela relação entre risco e retorno. Quanto maior o risco de alguma coisa, nesse caso, reinvestir esse dinheiro na expansão da operacionalização da empresa, maior a expectativa de retorno. Por isso, empresas de crescimento têm maior risco, mas uma maior expectativa de retorno do que empresas pagadoras de dividendos. Então isso é um ponto que a gente tem que observar. Se a empresa paga muitos dividendos, ela está abrindo mão de repente, reinvestir em crescimento. Então, de repente, você está investindo em uma empresa porque ela é boa pagadora de dividendos, mas saibam que ela não vai ter uma expectativa, de repente, de crescimento tão grande. Mas a gente vai olhar aí para isso mais para frente. Outra opção que a empresa pode fazer com esse lucro líquido
ela pode optar por reduzir ou amortizar as suas dívidas. Então, ela pega esse dinheiro e paga algumas dívidas. Com isso, ela vai gastar menos com os juros das suas dívidas, por exemplo, vai reduzir o seu nível de alavancagem. Além disso, essa empresa pode pegar o seu lucro líquido e deixar ele em caixa, aplicado em ativos de renda fixa com alta liquidez, deixar o dinheiro parado, entre aspas, e para depois juntar um montante maior e de repente reinvestir em crescimento ou alguma outra dinâmica. E a outra opção, que é justamente sobre o tema que nós estamos comentando, que é realizar a distribuição de dividendos para os seus acionistas, que é esse o tópico do vídeo. Só que a gente tem que perceber que nessa opção de distribuir os dividendos para os sócios, é uma remuneração para os sócios, só que o dinheiro ele não vem de uma magia, por exemplo. Não, ele vai sair do dinheiro do caixa da empresa e vai para o bolso do acionista. Então a empresa vai ficar com um patrimônio menor nessa distribuição de dividendos. E não existe mágica. Se a empresa está com menos dinheiro, porque ela distribuiu por dividendos, o valor dela vai cair. E é isso que a gente vai ver. É claro, é um risco menor, porque ao invés desse dinheiro ficar na empresa, ela ficar gastando nas suas operações que são arriscadas, na distribuição de dividendos, você tem a segurança que esse dinheiro vai cair no seu bolso, no bolso do acionista, né, se você for, mas saiba que esse dinheiro saiu da empresa. Então a empresa não vai ter um recurso a menos ali para reinvestir, mas é menos arriscado porque o dinheiro vai estar no seu bolso ali certinho. Então empresas pagadoras de dividendos, elas normalmente vão ter um risco menor no sentido de que o dinheiro para o acionista vai ficar no bolso dele ao invés de ficar dentro da empresa. Então saibam disso. E com relação ao risco-retorno, risco menor, expectativa de retorno tende a ser menor. Não existe mágica no mercado, não existe nada grátis. As empresas são negociadas entre valores muito altos diariamente na Bolsa de Valores. Então é muito difícil você pegar uma coisinha que ninguém viu, porque tem muita gente negociando diariamente. Pessoas experts em análise de ações e tal. Então é difícil você achar uma oportunidade que ninguém viu ainda. Tudo, no final das contas, vai se resumir à relação entre risco e retorno. O quanto de risco você quer tomar em relação ao potencial, à expectativa de retorno lá na frente. Então, vamos pegar um exemplo aqui da empresa A, que ela tem um valor de mercado total de 1 bilhão. Ela reporta um lucro líquido no período de 0,1 bilhões. O que vai acontecer? As pessoas vão pensar assim, olha, vou comprar ações dessa empresa, agora ela aumentou o seu caixa, porque ela teve um lucro líquido maior, esse dinheiro ficou guardado no caixa da empresa, então, vou comprar ações dessa empresa, já que ela lucrou, ela está baratinha, vou comprar. O pessoal começa a comprar, isso significa que tem uma demanda maior pela ação e pela lei de oferta e demanda, quanto maior a demanda por algo, a tendência é que o preço disso suba. Então, graças à demanda alta pela ação, o preço da ação tende a subir. E com isso, o valor de mercado da ação passa a precificar também esse lucro líquido do período que está no caixa da empresa. Então, o valor da ação da empresa A, aqui do nosso exemplo, vai ser o quê? O valor de mercado que ela já tinha antes, 1 bi, mais o lucro líquido do período de 0,1 bi, porque o pessoal vai comprar as ações dessa empresa justamente para tentar aproveitar que, nesse caso, se não houvesse essa precificação do 0,1 bi, ela estaria barata. Ela estaria com preço antigo, sendo que ela teve um novo lucro de 0,1. Então o pessoal começa a comprar e o preço se ajusta. E faz com que o novo valor de mercado da empresa A fique em 1,1 bi. Por quê? Vai precificar o fato de que a empresa continua basicamente valendo 1 bi, só que agora ela vale 1 bi mais esse novo lucro líquido que foi adicionado em caixa. Então ela vai valer o quê? 1,1 bi. É claro que no mercado não vai valer exatamente 1,1 bi, porque vai ter as oscilações do dia, daquela semana, das expectativas futuras, dos resultados futuros da empresa. O mercado está sempre olhando para frente, mas vocês entenderam, vai fazer uma precificação que vai ajustar o valor de mercado da empresa com o novo lucro que ela reportou. Então o que é importante a gente salientar também? A empresa A, então ali naquele exemplo, tinha um valor de mercado de 1 bi, ela teve um lucro líquido no período de 0,1 bi, ou seja, as pessoas começaram a demandar mais essa ação, porque agora ela estava com caixa maior, então o preço da ação, graças a essa demanda maior, sobe e o valor dela fica ajustado no novo valor de mercado de 1,1 bi, ali onde a gente parou. Só que vamos supor que a empresa anuncia que vai fazer uma distribuição de 100% desse resultado. Então, todo o lucro líquido que ela teve, no caso 0,1 bi, vão ser distribuídos os dividendos, nesse nosso exemplo hipotético. Então, o valor total da distribuição de dividendos seria, nesse exemplo, de 0,1 bilhões. Como é que funciona essa dinâmica na Bolsa? Existe algo que a gente chama de data X. O que é a data X? Se você possui ações da empresa nessa data X, que a empresa tem que revelar quando ela anuncia a distribuição de dividendos, você tem direito de receber esses dividendos. Então, se eu tenho a ação
ali naquela data X, eu tenho o direito a receber dividendos. Então, o que acontece? Normalmente, quando vai chegando perto dessa data X, o pessoal vai comprando ações dessa empresa para ter direito de receber os dividendos, ou seja, a demanda pela ação dessa empresa sobe, porque comprando até essa data X você tem direito de receber os dividendos. E quando passa essa data X, ou seja, você comprando depois da data X, você não tem direito, você compra aquela ação, mas não tem direito de receber os dividendos daquele período. Por quê? Porque passou a data X estipulada previamente. Então, o que acontece quando passa a data X? As ações da empresa tendem a cair. Por quê? Vai ter menos demanda. Menos gente vai querer comprar ação depois da data X, porque comprando depois da data X, você não recebe os dividendos. Ou seja, menos demanda depois da data X, o preço da ação tende a cair. O quanto que esse preço tende a cair? Ele tende a cair de acordo com a distribuição de dividendos. Então, se, por exemplo, a empresa anuncia que vai distribuir dividendos de R$1 por ação e a ação custa R$20, ali, antes da data X, a ação tende a valer R$21. Por quê? Os R$20 que ela já valia antes, mais R$1 que até a data X dá direito de você receber esse R$1 por ação de dividendos. Depois da data X, a tendência é que a ação caia. Caia quanto? R$1. Por quê? R$1 por ação é o valor que vai ser distribuído de dividendos nesse exemplo que eu acabei de dar. Então, a tendência é que o preço da ação se ajuste à distribuição de dividendos. E a empresa, nesse outro caso, voltaria a valer R$20 por ação nesse exemplo, porque não vale a pena você continuar comprando ela por R$21, sendo que já foram distribuídos R$1 por dividendos por ação. Então, o que é importante salientar? Depois da data X, você não tem mais direito de receber os dividendos daquele período. Então, o novo valor de mercado da empresa A vai voltar a ser um bi. Por quê? A pessoa vai pensar assim, não vou mais pagar tão caro por essas ações, uma vez que adquirindo agora, ou seja, depois da data X, dessas ações eu não possuo mais o direito de receber esses dividendos. Então, se todo mundo começa a pensar assim depois da data X, a demanda pela ação cai e o preço da ação cai e tende a se ajustar. É claro que não é uma relação 100% direta, tá, pessoal? Às vezes pode ter distribuído R$1 por ação na data X e a empresa está caindo R$2 por ação. Pode ser porque nesse intervalo entre a data X e outro dia de início de pregão, pode sair notícias negativas da empresa, por exemplo. O mercado pode precificar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. O mercado não é perfeito, mas a precificação tende a seguir esses critérios. Inclusive, pode até subir depois da data X. Se a bolsa como um todo estiver subindo, anunciarem uma nova política econômica que o mercado veja como positiva, pode ser até que a ação da empresa suba 1% depois da data X. Só que se não fosse a distribuição de dividendos, ela subiria mais ainda. Então, é isso que a gente está tentando dizer. O valor dos dividendos ele acaba de um jeito ou de outro sendo descontado do valor da ação, porque é aquela frase de Milton Friedman, não existe almoço grátis. Então, no mercado não vai ter dinheiro em cima da mesa que ninguém percebeu. Não, o mercado já vai estar precificando e incorporando nessa precificação todas as informações disponíveis, como, por exemplo, a data X, quanto foi distribuído de dividendos por ação, entre outras informações. Então, isso que é importante a gente entender. E como que funciona então os dividendos? Aqui a gente pegou do site da Baster.com. Esse infográfico aqui bem bacana, que eles trazem um exemplo da empresa EZTEC, código de negociação EZTC3, que é uma empresa negociada aqui na Bolsa. E esse quadro ele vai dizer o quê? O dividendo não é dinheiro extra que o acionista recebe, ele não vem como um passo de mágica. Como o valor dos dividendos sai do caixa da empresa, eles são descontados da cotação da ação. O saldo financeiro antes e depois do pagamento fica igual, ou seja, se você tinha ações antes e depois, vai continuar a mesma coisa para você. Claro que não é exatamente, né? Não é perfeito o mercado como eu mencionei anteriormente. E é fundamental a reaplicação dos dividendos, então quando você recebe dividendos sendo acionista, você comprar mais ações usando esse dinheiro do dividendos, que daí você consegue ter uma rentabilidade melhor no longo prazo. Então olha o exemplo. Ali da EZTEC, que é negociada em bolsa. A primeira observação ali diz que farão jus aos dividendos os detentores de ação da emissão da companhia em 6/12/2017. O segundo tópico fala, o montante total dos dividendos, daí dá ali 440, correspondem a 2,67 por ação. Então, se você tem uma ação, você ganha 2,67 reais a título de dividendos. Ah, e se eu tiver duas ações, você ganha 2,67 vezes 2 de dividendos. E o terceiro tópico fala assim, a data do pagamento vai ser no dia 15/12/2017, isso aqui importa menos para a gente, né? E o tópico 4 fala que as ações da companhia serão negociadas ex direito a dividendos a partir do 7/12/2017. Então, a data ex ali
7/12 de 17, que o próprio documento da empresa menciona. Então, se eu comprar ações no dia 10/12 de 2017 da EZTEC, você não receberia o direito de dividendos, porque passou a data X. E se eu tivesse comprado dia 5/12 de 2017 e deixasse ela na minha carteira até dia 7, 8, você receberia o direito de receber esses dividendos. Então, a gente pega um exemplo ali, o preço da EZTEC no dia 6/12. Ela estava sendo negociada a R$ 24,16 no dia 6/12. Ou seja, se você tinha ações da EZTEC, o seu capital antes dos dividendos, vamos pegar um exemplo que você tinha 100 ações da EZTEC. Então, 100 ações a R$ 24,16, que foi o fechamento ali do dia 6/12, você teria 2.416 aplicados. Mas aí passou a data X, ali no dia 7/12, o exemplo mais de baixo, e fechou a R$ 21,49 a cotação da ação. Você continua tendo as suas 100 ações nesse exemplo, só que agora elas valem R$ 21,49. Só que, tudo bem, 100 ações valendo R$ 21,49, você tinha um montante, então, no final desse dia 7/12, de R$ 2.149. Então perdi dinheiro? Não, porque você ganhou R$ 267 de dividendos. A gente tem que lembrar que vai pagar R$ 2,67 por ação. Se você tem 100 ações, você receberia de dividendos R$ 267. Mais os 2.149, que é o que eu estava valendo as ações no dia 7/12. No fim, você continuaria tendo R$ 2.416. A diferença é que você recebeu 267 de dividendos, que tem isenção de imposto, então isso é bom, e esses R$ 267 você tirou o seu risco, estão no seu bolso. Seria interessante até pegar esses R$ 267 e recomprar mais ações da EZTEC, mas não é sobre isso o vídeo. Então, com esse exemplo, fica claro que a distribuição de dividendos ela é bacana, porque cria uma renda passiva para você ali, por exemplo, mensalmente recebendo dividendos, você pode usar como aposentadoria, enfim, então é bacana. Tem isenção de impostos dos dividendos, que é algo importante de ser mencionado, que é melhor do que a ação valorizar muito e você precisar vender essa ação no futuro e tem que pagar um imposto maior, né, já que o imposto é sobre a venda em cima do seu lucro. Então existem alguns fatores que sim, os dividendos têm suas vantagens, só que a gente não pode endeusar tanto assim eles, porque eles são só um ponto da nossa análise e nem são tão relevantes assim. Não compre uma ação de uma empresa, por exemplo, só porque ela distribui dividendos. Isso não faz sentido, até porque os dividendos são descontados do valor da ação. Então, só um adendo, lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimentos, é só uma análise. Outro ponto legal, pegando agora o exemplo da ação do Bradesco, a BBDC, nós temos também uma diferença muito importante de salientar, que nós temos dois tipos de ação, ações ordinárias, que dão direito a voto, e ações preferenciais, que não dão direito a voto, mas recebem cerca de 10% a mais de dividendos, preferência no recebimento de dividendos em relação às ações ordinárias. Aí alguém pode dizer, eu só compro ação do tipo ordinária porque elas dão mais dividendos. Só que, como eu mencionei previamente, não existe almoço grátis. O mercado já precificou isso. E a gente pode ver isso muito bem nesse gráfico aqui. A BBDC4, que é a linha azul, são as ações preferenciais, ou seja, que recebem mais dividendos. E a BBDC3 são as ações ordinárias, ambas da empresa Bradesco. A diferença é que a linha vermelha são as ações ordinárias e a linha azul são as ações preferenciais. A gente pode ver que a ação preferencial do Bradesco, lembrando, são da mesma empresa, tá, pessoal? A ação preferencial do Bradesco estava custando ali R$ 18,95. A ação ordinária do Bradesco estava custando R$ 17,80. Ou seja, a ação ordinária que paga menos dividendos ela é mais barata. E a ação que paga mais dividendos ela é mais cara. Isso é óbvio. Por quê? Vai ter mais demanda pela ação preferencial, já que ela paga mais dividendos na hora que eles são distribuídos. Então, fica evidente que quando tem uma demanda maior por algo, o preço dele sobe. Como as ações preferenciais são mais demandadas, já que elas pagam mais dividendos, o mercado já precifica elas a um preço acima. Então você vai pagar mais caro para receber esses dividendos. Enquanto que tem menos demanda pela ação ordinária, já que ela paga um pouco menos de dividendos, então o preço dela é um pouquinho mais baixo. Então já está precificado isso. Se você quer receber mais dividendos, você vai ter um custo maior, vai ter que pagar R$ 18,95. Se você quiser receber menos dividendos, você paga mais barato, paga R$ 17,80. Então no fim fica elas por elas, faz muito pouca diferença, na verdade faz quase nenhuma, porque o mercado já precificou esse fato de que as ações recebem mais dividendos, as preferenciais. Então, a gente acredita que seja um erro ficar avaliando, vou comprar só ação do tipo preferencial porque elas dão direito a mais dividendos,
Mas tá, só que na hora de você comprar a sessão preferencial já vai estar precificado um preço acima em relação à ordinária, justamente pelo fato de que as preferenciais pagam mais dividendos. Então, no fim do dia, não faz muita diferença. E aqui, alguns indicadores de dividendos que são muito endeusados. O primeiro deles é o Dividend Yield, que representa basicamente os dividendos pagos por ação divididos pelo preço da ação. Então, a gente coloca ali a formulazinha, o DI, Dividend Yield, DY, Dividend Yield, igual a dividendo pago por ação dividido pelo preço da ação. E é importante observar o dividend yield, por quê? Por exemplo, a ação ali, o preço unitário da ação é R$10 e os dividendos pagos por ação nos últimos 12 meses são de 0,50 centavos. Isso significa que o dividendo pago por ação, 0,50 centavos, divididos pelo preço da ação de R$10, dá um dividend yield de 5%. A ação B, ela tem um preço unitário das ações de R$100. E ela pagou dividendos nos últimos 12 meses de 0,50 centavos. O dividend yield dela é de apenas 0,5%. Por que é importante a gente observar isso? Porque não é a mesma coisa eu pagar R$10 para receber 50 centavos. Não é a mesma coisa do que eu pagar R$100 para receber esses exatos mesmos 50 centavos. É claro que é melhor eu pagar mais barato, ou seja, R$10, para receber 50 centavos. Faz mais sentido. Então, as empresas com dividend yield maior significa o quê? Que você vai estar pagando menos para receber esses dividendos. Só que um adendo que a gente tem que fazer do dividend yield, ele é importante sim para comparar ações de empresas diferentes, porque as ações têm preços diferentes. Então, o dividend yield é o parâmetro objetivo para a gente conseguir comparar ações que têm preços unitários diferentes, que é o que acontece na prática no mercado. Porém, ele, de novo, não é um indicador absoluto. Por quê? Porque primeiramente que o preço da ação está sempre olhando para frente, o mercado olha a expectativa futura. Você não compra uma ação porque no passado ela foi boa. O passado dela ser bom é um indicativo que você tem uma expectativa de que no futuro isso vai continuar, mas não é uma garantia. Então o preço ele olha para frente. Só que o lado da forma do dividend yield, que olha para trás, é o quê? A distribuição dos dividendos por ação nos últimos 12 meses. Então você faz uma combinação de algo que você está olhando para frente com os dividendos pagos no passado, que não necessariamente irão se refletir no futuro. Então o dividend yield também não é algo absoluto. Uma empresa, por exemplo, pode distribuir muito dividendos, então tem um dividendo por ação distribuído alto, só que tem um alto risco. E com isso o preço dela fica mais baixo. Então, tudo bem, é mais barato, você compra a ação por um preço unitário mais barato, e tem um dividend yield alto porque antes ela distribuiu bastante dividendos. Só que se ela tem um risco alto, não era mais interessante, ao invés dela distribuir bastante dividendos, ela guardar esses recursos, já que ela faz um business arriscado? Então, o dividend yield dela, nesse caso, estaria bem elevado, só que ela teria um risco bem grande. Então, de novo, é tudo relação risco-retorno. Não existe nada dinheiro em cima da mesa no mercado. E outro indicador que parece ser mais importante para avaliar se uma empresa é ou não de dividendos é o payout. O payout é diferente, ele representa o percentual do lucro líquido distribuído para os acionistas. Então, quanto que do lucro líquido que a empresa teve foi distribuído para os acionistas? Empresas de dividendos vão ter um payout muito alto, perto da casa dos 100%. Então, por exemplo, payout de 90% significa que essa empresa, do lucro líquido total dela, ela distribuiu 90% como dividendos. Então, ela é uma empresa pagadora de dividendos. Independentemente do dividend yield dela ser alto ou não, payout são coisas diferentes, é uma coisa diferente do dividend yield. E uma empresa de crescimento, normalmente ela vai ter um payout muito baixo. Uma empresa, por exemplo, que tenha um payout de apenas 10%, significa que do lucro líquido que ela teve, ela pegou apenas 10% e distribuiu para os acionistas. Ou seja, ela provavelmente optou por, ao invés de distribuir esses dividendos, expandir os seus negócios, ou pagar suas dívidas, ou deixar em caixa, o que dá mais segurança para a empresa, enfim. Então, o payout, se ele é mais elevado, significa que a tendência é que seja uma empresa de dividendos, e o payout baixo significa que é uma empresa mais de crescimento, está retendo mais dinheiro para tentar crescer, por exemplo. E, pessoal, aqui muito importante, não tem como conseguir tudo no mercado, não tem como conseguir uma vantagem que ninguém está vendo, e por isso as empresas elas se dividem em 3 grandes grupos que a gente gosta de falar. E é impossível ter todos os pontos positivos desse triângulo aqui. Em um lado de cima ali do triângulo, a gente destacou o fator de crescimento da empresa, que é a expectativa da empresa crescer. Não significa que ela vá conseguir, até porque tentar crescer é algo arriscado no mercado. Então, naquela ponta a gente tem o crescimento. Na direita nós temos a qualidade,
que significa, se a empresa é considerada de qualidade, significa que ela tem um baixo risco associado a essa tentativa de crescimento, por exemplo. Então, a qualidade significa a empresa ter baixo risco. E o preço que a gente bota ali no lado esquerdo significa se a ação está barata ou cara em relação aos seus fundamentos, né? Então, se ela está barata, significa que o preço dela está baixo, mas os fundamentos, o lucro líquido dela, os indicadores dela estão muito bons. Se a ação está cara, de repente significa que o preço da ação negociado está muito alto em relação aos fundamentos dela. Então, ela nem está tendo tanto lucro assim e o preço da ação está alto. Isso é o preço que a gente colocou ali no lado esquerdo. Empresas que possuem tanto o fator de qualidade, ou seja, tem baixo risco, e possuem um crescimento alto, normalmente elas vão ser aquelas empresas que o pessoal fala que está cara. Então a VEG, pelo amor de Deus, a ação que eu mais vejo o pessoal falar que a VEG está cara, e está cara há muito tempo e continua subindo, né? Mas enfim, por quê? Porque a VEG ela tem uma expectativa alta de crescimento, ela tem um payout de cerca de 45%, então ela só distribui 45% do seu lucro líquido, o resto ela reinveste para crescer. Então sim, é uma empresa que tem um potencial de crescimento, os próprios gráficos dela mostram essa boa rentabilidade de quem investiu por longo prazo nela nos últimos tempos. E ela tem uma qualidade, ela tem um baixo risco, ela é bem diversificada, tem receita vinda do exterior, ela domina o seu mercado. Então o que acontece? Quem não quer ter uma empresa que tem potencial de crescer com baixo risco? Todo mundo quer. Ou seja, que nem a moça ali pensou no nosso exemplo. Vou comprar ações dessa empresa, uma vez que ela possui baixo risco, ou seja, tem uma qualidade boa, e ela tem um alto potencial de crescimento. Só que se todo mundo pensa que nem aquela moça ali, significa que vai ter uma demanda alta por essa ação. Ou seja, o preço da ação tende a subir. Por isso a gente fala, a ação está cara, o preço dela está alto, é óbvio que o preço dela está alto. É uma ação com baixo risco, porque ela tem uma qualidade boa, e tem um potencial de crescimento alto. Então, é óbvio que muita gente vai querer essa ação. Então, o preço dela vai estar muito alto. No outro lado, nós temos empresas que elas estão baratas, entre aspas, tem um preço baixo, um preço bom ali, e tem um potencial de crescimento. Normalmente, essas empresas são de commodities, são empresas cíclicas, como a Vale, por exemplo. É uma empresa que ela tem para onde crescer, só que por algum motivo ela está barata. Por que ela está barata? Porque esse crescimento dela é muito incerto. Tem muito risco, não tem muita qualidade. Por isso, nesse caso, você consegue ter um preço bom, mas uma expectativa de crescimento também boa, só que arriscada. Então, você não consegue ter os 3 pontos desse triângulo, você sempre consegue ter 2, via de regra, né? Vão ter algumas exceções, mas via de regra não. Então, a moça, nesse caso da Vale ali, ela pensa assim, não vou comprar essas ações, pois apesar de elas possuírem um potencial de crescer, elas parecem não possuir tanta qualidade. Baixo risco, alta incerteza quanto a este crescimento. Então, essas empresas, elas não têm uma certeza de que elas vão conseguir esse crescimento, porque elas não têm o fator da qualidade ali. Elas têm um alto risco de repente, não conseguir crescer. Por isso, há menos demanda por essa ação e o preço da ação fica barata. Porque apesar dela ter um potencial de crescimento, ele é muito arriscado e as pessoas às vezes não querem correr esse risco, então a demanda pela ação cai, o preço da ação cai. E quem compra por esse preço mais barato é que consegue aproveitar o potencial de crescimento caso ele se concretize, mas saiba que é muito arriscado. E por outro lado, nós temos empresas que têm um preço relativamente bom, um preço barato, e tem uma qualidade boa, tem um baixo risco, como por exemplo a Engie, que é uma das maiores geradoras de energias privadas do mundo. Então, a Engie, ela é uma empresa que ela tem um preço que é muito estável, ele tem pouca volatilidade. Por quê? É uma empresa muito previsível. Como ela tem qualidade, ela tem baixo risco, tem baixa incerteza. E ela tem um preço que está bom. Por quê? Um preço que não é muito caro. Porque ela não tem nenhum fator de crescimento, ela acaba não tendo muito para onde crescer, ela já acaba distribuindo muito dos seus dividendos, ela tem um payout muito alto, então ela não tem nem como estar reinvestindo para crescer e não tem nem muito onde crescer, porque provavelmente ela já domina o seu setor de mercado. Então ela tem um preço estável, um preço baratinho ali, previsível, e tem uma qualidade muito boa, uma tendência muito boa dela continuar rendendo isso, só que ela não tem uma expectativa de crescimento muito grande, não é aquela ação que você vai investir dinheiro e vai triplicar os seus recursos em 3 meses, por exemplo. Não, ela tem um preço estável porque ela tem uma previsibilidade muito grande e ela tem uma qualidade que dá segurança para essa previsibilidade. Ela tem um baixo risco, ela tem um alto grau de certeza do seu fluxo de caixa futuro. Então o preço dela tende a já ser muito bem precificado. O pessoal já conhece aquela empresa, sabe que ela tem qualidade, sabe que ela tem recorrência nos seus resultados e sabe que como ela não tem muito para onde crescer,
não tem o risco de incerteza de ela não conseguir crescer, já que ela nem sequer quer muitas vezes crescer. Normalmente ela quer manter a sua qualidade e distribuir dividendos. Então, qual que é o tipo melhor? A empresa com maior potencial de crescimento, a empresa mais estável? Vai depender do seu perfil de investidor. E como está a sua carteira? Você pode diversificar, colocando um pouco em ações de crescimento, um pouco em ações mais caras, mas que têm muita qualidade e um potencial de crescimento, um pouco em ações mais estáveis. Então é sempre essa questão, essa relação. Não há algo absoluto, algo que você tenha 100% de certeza. É importante então diversificar e saber se você tem um perfil mais tranquilo, quer investir em empresas mais pacatas que distribuem dividendos, tudo bem, mas não faça só pelo fato de elas distribuírem dividendos, porque o mercado já precificou isso no preço da ação. Então, pelo vídeo de hoje, o que a gente queria passar é justamente essa ideia de que o principal fator de avaliação de uma empresa não são os seus dividendos. Existem vários outros fatores, até porque os próprios dividendos se originam do lucro líquido da empresa. Então, pessoal, pelo vídeo de hoje, se vocês gostaram, deixem um like, comentem se esse conteúdo ajudou, ativem o sininho de notificações para serem informados referentes aos próximos vídeos e nós temos na descrição do vídeo os links para os nossos cursos, onde, por exemplo, no curso BVI, Bolsa de Valores para Iniciantes, falamos sobre isso e vários outros temas. Fundos de investimento imobiliário também tem essa questão do dividend yield e os próprios FIIs têm uma distribuição recorrente de proventos. E o curso Start para quem está começando no mundo de investimentos. Agradeço a atenção de todos, até o próximo vídeo.